Episódio 6 de Sinais de Afeto. O nome do episódio é Pensei em Ser Aquele que Te Observa para Sempre. E o episódio começa de onde o último tinha parado. Então Itsumi beijou a mão de Yuki e ela fica se perguntando o que é que esse beijo na mão significa. Ela quase desmaia, mas Itsumi segura ela, pergunta se ela está bem e ela pensa que tem que pegar o celular para poder falar com ele. Quando ela finalmente consegue pegar o celular, Itsumi pergunta se ela está tonta e ela diz que está bem e pede desculpa para ele. Ele diz, se está bem, então olha para trás, mas ela pensa que está mexida demais. Quando ela vira para olhar para ele, ele já está muito perto dela e ela pensa que ele não entende o conceito de espaço individual. Pergunta se ele entendeu os sinais dela. No caso, aquele sinal de círculo que ela fez com a mão. E ele diz que sim, que entendeu que o sinal de círculo quer dizer tudo. Ela pensa que agora ele entendeu como ela se sente, que ele já é bem atento. Ele está olhando direto para Yuki, ela pergunta o que foi e ele manda uma mensagem dizendo que ele acha que Rin está indo pro bar para ver Kyoya e pergunta se Yuki estava indo para vê-lo. E Yuki pensa que acha que ele já sabe. Ele diz na mensagem que é o que ficou parecendo. E Yuki pensa que ele não deve saber o quanto esse sentimento é profundo. Pelo que eu entendi, ela faz um sinal dizendo que ama Itsumi. Só que ele estava no telefone, então ele não viu e ela fica frustrada porque ela fez o sinal e ele não estava olhando para ela. Sumi fala que fizeram uma reserva para uma festa particular no bar, então ele vai precisar ir mais cedo. Ele também fala que vai para o exterior de novo na segunda e que deve voltar no final das férias da primavera. E Yuki pensa que ele vai ficar longe por 1 mês e pouco. Ele pede para ela mandar vídeos de linguagem de sinais, para que ele possa estudar na viagem. E Yuki fala que tudo bem. E aí Itsumi fala que quando ele voltar, ele promete que tira um tempo pra eles. Antes dele sair, Yuki pergunta por que é que ele beijou a mão dela. E então Itsumi faz carinho na cabeça de Yuki e ela pensa que já ensinou pra ele o que é que isso significa. E enquanto ela está olhando pra baixo, ele fala, Yuki, posso me apaixonar por você? Ele vai embora e Yuki pensa que respirar o ar frio e fresco está deixando ela mais calma. Pela janela ela vê Rin que já estava voltando, então ela corre pra abraçar a amiga. E pensa que só viu Itsumi por pouco tempo, mas mesmo assim fica feliz que Rin tenha feito isso por ela e que ela só faria isso por quem ela gosta de verdade. Pensa que está começando a se deixar levar. Aí nós vemos Oshi passeando com o cachorrinho de Izumi e ele se encontra com a mãe de Yuki. Ela fala que Izumi tem sorte por ter um amigo tão bom como Oshi. E ela se sente muito mais segura sabendo que ele está na mesma faculdade que Yuki. Oshi fala que só não sabe se ela também se sente assim. A mãe de Yuki diz que claro que ela se sente assim porque ele sabe até língua de sinais. E ele fala que se ela tiver algum problema na faculdade, ele vai estar lá. E que pode sempre deixar que ele cuida dela. Yuki agradece e Oshi pergunta como é que ela está esses dias. E a mãe de Yuki diz que sim, que ela até acabou de mandar uma mensagem dizendo que vai dormir na casa de uma amiga. Que Rin ligou pra ela logo depois. Ela acha que Yuki não dorme na casa de uma amiga desde o fundamental. Yoshi começa a pensar que Rin fez isso pra Yuki poder ficar com Itsumi sem a mãe saber. Mas ele só responde que bom pra mãe de Yuki e pergunta se ela pode passar o contato de Yuki pra ele. Depois nós vemos Itsumi e Kyoya no bar. Kyoya fala pra Itsumi que ele tinha dito há um tempo atrás que não queria namorar. Que quando ele disse isso, ele acreditou porque ele tinha muitas viagens pro exterior e tal. Pergunta o que ele pretende fazer a respeito de Yuki. Itsumi pergunta que tom de preocupação é esse de Kyoya. Kyoya fala que ele deixa ele preocupado pra caramba. E que ele tem uns parafusos a menos. Nunca reserva lugar pra ficar antes de sair por aí. Tem cara de quem vai cair no vulcão e morrer. E pergunta o que ele sente por Yuki. Tsumi diz que ele gosta de falar de romance. Kyoya diz que sim, que adora ler fofocas de namoro de celebridades. E pensa que isso não tem nada a ver, mas Itsumi se aproxima dele e fala que é só uma opinião. Ele acha que a Yuki é límpida. Que o fato dela nunca ter ouvido nada ruim na vida deve ter a ver com isso. Que no começo as pessoas são copos vazios. E que são as outras pessoas que fazem riscos, sujam ou os ajudam a brilhar. Ele quer que isso seja a eternidade dela. Que ele pensou em poder observar para sempre. E ele fala que os olhos dela, as mãos, as expressões são tão lindas. E agora ele não está mais só observando. Ele diz que ela capturou ele completamente. O melhor nessa hora é a cara de Kyoya falando que Itsumi não percebeu que tá caidaço por ela. E nesse momento as meninas aparecem no bar. Rin pergunta se já fecharam. Kyoya fala que não, que elas podem entrar e sentar-se. Itsumi pergunta se Yuki não tinha horário, e Rin fala que Yuki vai dormir na casa dela hoje.
Itsumi segura os ombros de Yuki e pede pra Rin emprestar ela por um minutinho. E agora vai ser o momento. Vamos lá, calma aí. Eles ficam do lado de fora do bar e Itsumi vê que está nevando e fala que de dia o tempo estava tão bom. E Yuki fala que vai dormir na casa de Rin hoje e pergunta se não está incomodando por aparecer essa hora. Ele fala que não e acaba espirrando, então Yuki tira o cachecol e oferece pra ele. Ele abraça Yuki e fala que é aconchegante e fala que quando ela veio a primeira vez o céu também estava assim. E ele escreve que não achou que fosse poder ver ela antes da viagem. Ele começa a escrever novamente e pensa que quando mostrar isso pra ela, ela vai olhar pra ele. E o que ele escreveu é: eu ia te falar uma coisa depois que voltasse, mas ele vai falar agora. Ela olha pra ele, ele coloca a plaquinha no chão e começa a fazer sinais, dizendo que vai usar os sinais pra dizer Yuki comigo, e ele faz um sinal com as mãos que eu acho que quer dizer namorar ou algo relacionado a isso, mas eu não sei porque não está traduzido. E Yuki pensa que ele sabe o que está dizendo com esses sinais, mas ela não ensinou isso pra ele. Ele olha pra Yuki, coloca o cachecol no pescoço dela e fala: Yuki, e se a gente começar a namorar? E Yuki pergunta por quê? E ele fala que é porque ele quer namorar com ela. E ela pergunta novamente, por quê? E ele diz que nem ele achou que isso fosse acontecer e que acha que vai continuar viajando por aí, conhecendo todo tipo de gente nas viagens, mas em nenhum desses lugares vai ter ela. Os olhos de Yuki começam a encher de água, pergunta se ela ainda está conseguindo ler os lábios dele e ela seca os olhos. E ele segura as mãos dela e diz: Yuki, eu quero você. E ele pergunta se a resposta é essa e levanta as mãos dela igual ela fez no primeiro episódio quando ele disse que queria entrar no mundo dela. Ele fala que vai aprender mais língua de sinais e eles entram de volta no bar. E agora é oficial, eles estão namorando. Ele entra no bar com o braço no ombro de Yuki e Kyoya pergunta por que é que ele está com o braço em volta dela. Sumi fala que ele e Yuki estão namorando e a reação de Kyoya e Rin é a melhor. Eles começam a perguntar se é sério, se é verdade, e Yuki pensa que os lábios estão rápidos demais para ela conseguir ler. Sentam e Itsumi fala que tá todo mundo com a mesma cara. É muito bom, essa animação é perfeita. Rin pergunta como é que Itsumi fica quando ele está namorando. E ele diz que acha que fica normal, e ela fala que é esse normal mesmo que ela quer saber. Rin fala que é verdade que ele parecia mesmo ter ficado afim de Yuki. Ela fala que está muito feliz por Yuki e Yuki pensa que a alegria de Rin faz tudo parecer ainda mais real. Ela pensa que Itsumi é mesmo um mistério. Itsumi fala que eles vão embora, mas Rin fala que ela queria conversar mais. Ele fala que o limite de horário de Yuki é de 10 horas e já passou desse horário. Rin fala que Yuki vai dormir na casa dela. Ele fala que os pais dela não sabem que ela está fora. Fala que é verdade e Itsumi fala que acompanha Yuki até em casa. Rin fala que vai acompanhar, que vai com eles também. Itsumi fala: por que você não fica e bebe mais um pouco? Pede pra Kyoya acompanhar Rin depois. Ele fala ok e pergunta se Rin bebe mais uma com ele. Ela fala que sim e entrega a chave de casa pra Itsumi e fala também que no outro dia Yuki ficou preocupada porque ela viu uma menina dando uma chave pra ele. Ele fala que entendeu, chama Yuki pra ir embora e Yuki se pergunta se Rin não vai com eles. No caminho, Yuki vê que tem uma mensagem de Rin falando que bom que vocês vão voltar juntos e que daqui a pouco ela vai. E Yuki pensa que entendeu porque Rin e o chefe vão ficar um tempinho a sós. E Itsumi manda uma mensagem pra ela falando que sobre Ema ter dado a chave pra ele, que ela não se preocupe. E ele só emprestou o apartamento dele pra ela e que ele não vai mais fazer isso. E Yuki pensa que não sabe se entendeu o que significa emprestar o apartamento. E Yuki pensa que não sabe o quanto ela pode falar das amizades dele. E que ela não quer causar nenhum problema. E acima de tudo, não quer deixar o mundo dele menor. E aí, quando ela olha de novo no celular, ela vê que tem uma mensagem de Oshi falando que pegou contato com a mãe dela e pedindo pra ela adicionar ele. E o que se pergunta por que justo agora e diz que vai adicionar depois. Então Itsumi segura a mão dela e eles voltam o resto do caminho de mãos dadas. Enquanto isso, no bar, Rin fala que tomou um susto e que não esperava que eles fossem começar a namorar naquele dia. Que Itsumi continuou igualzinho. E
e ela fica até preocupada, mas Kyoya fala que acha que ele estava nas nuvens. Acha que não deu pra Rin ver, mas pra ele ficou bem aparente. E ele fica feliz, e Rin também deseja boa sorte pros dois. Nesse momento, Shin chega no bar e pergunta por Itsumi, mas Kyoya fala que ele já foi pra casa. Então Shin já vai saindo e Kyoya pergunta se ele não quer tomar alguma coisa, mas ele fala que não quer ficar segurando vela. E aí Kyoya e Rin ficam morrendo de vergonha e eu quero só ver quando é que esse casal vai se desenvolver, porque tá difícil. Shin dá um sorrisinho e vai embora. Quando finalmente Yuki chega em casa junto com Itsumi, ela agradece ele por ter levado ela até em casa e deseja pra ele uma boa viagem. Ele pergunta se ela tem passaporte. Ela fala que não, mas que queria ir para o exterior, e ele fala para ela tirar o passaporte que ele leva ela. E ela fala que vai juntar o dinheiro para tirar. Será seu próximo objetivo. Então Itsumi segura novamente no ombro dela e fala até mais. Yuki fala até, e quando ele vai saindo, ele olha para Yuki, ela está subindo as escadas e ele chama o nome dela. E quando ela vai abrir a porta, Itsumi coloca a mão na porta, ele já está atrás dela. Então ele abraça Yuki e ela pensa, essas mãos que me envolvem, esses olhos que me olham, vão ver mais um mundo novo e misterioso. Ela pensa que não vai dizer porque não quer que ele ache que ela só vê o que está à volta dela, mas ela se apaixonou até por olhar ele assim de baixo. Cada expressão dele mergulha ela num banho de luz. E ela fala que neste dia 21 de fevereiro, os mundos deles se tornaram um só. E nesse episódio nós temos um pós-crédito de Kyoya ligando pra Itsumi perguntando por que ele fez isso logo agora. Itsumi pergunta como assim e Kyoya fala que ele vai viajar na segunda. Que começar a namorar e viajar em seguida é meio vacilo. E Itsumi fala que não queria se arrepender por não ter perguntado pra ela antes. E ele fala pra Kyoya que começou a namorar agora, mas que não vê ele e Yuki terminando. Kyoya fala que isso foi tão inocente, fala que não tem nada de errado e que está torcendo por eles. Itsumi agradece, eles desligam e Kyoya fala que ele está mesmo nas nuvens. E aí sim o episódio acaba. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!